Pai do Senhor, povo de Deus, como que vocês estão? Estão todos bem? Me chamo Ana Clara e este é o canal Palavra que Edifica, amém? Hoje Deus colocou no meu coração, aqui nós vamos estar lendo aqui em Salmo 119 e hoje Deus colocou no meu coração 8 motivos para ler a Bíblia, amém? Vou estar lendo lá em Salmo 119, verso 103, 105, que diz assim: Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel. O verso 105 diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos falar, Deus colocou no meu coração 8 motivos para estar lendo a Bíblia. O que nós aprendemos ao ler a Bíblia? Amém? Primeiro, conhecimento de Deus. Ler a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E ao nós ler, nós podemos conhecer melhor a natureza de Deus, conhecer melhor quem é Deus e se achegar mais a Deus. Nós podemos conhecer os seus atributos e as suas ações. Lendo a Bíblia, a gente vai saber quem é Jesus, quem é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo motivo, guia para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ao ler a Bíblia, a Bíblia ela tem princípios que nos ensina e nos ajuda a tomar decisões sábias, decisão que venha da parte de Deus, né? Porque muitas vezes a gente quer tomar certas decisões e a gente, sem a direção de Deus, a gente não consegue. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. E na Bíblia a gente vai encontrar vários princípios, né, de ensinamento. Ela nos ajuda a tomar decisões. E a Bíblia, a leitura bíblica, ela também nos ajuda a ter uma vida com propósito. Por isso que é bom e importante você ler a Bíblia. Terceiro motivo para que a gente possa ler a Bíblia: fortalecimento espiritual. A leitura bíblica diariamente, ela nos traz esperança, ela traz paz, ela traz consolo e nos ajuda a vencer as tentações que vêm. As tentações, às vezes, tentações malignas que vêm e nos ajuda a conseguir vencer certos desafios. Por isso que é bom a gente estar lendo a Bíblia, ler todo dia, ler um versículo ou um capítulo, se você tiver tempo, né, para ler um capítulo. Mas nem que você levante de manhã e leia um versículozinho bíblico, faça o seu devocional ali, né, louvado seja o nome do Senhor, que vai te ajudar, né, na sua vida espiritual. Quarto motivo que faz a gente ler a Bíblia: mudança de vida. Quando nós lemos a Bíblia diariamente, ela nos transforma, ela transforma a nossa vida e o nosso comportamento e também o nosso caráter. Por isso que é necessário a gente estar lendo a Bíblia. Como que o salmista diz aqui, né? A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que é importante você estar lendo a Bíblia. E como nós lemos aqui no começo, como o salmista também fala, né, lá no Salmo 119, verso 103, que diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Então nós temos que ter esse compromisso de ler a Bíblia, de ler a palavra do Senhor. A gente tem que ter esse desejo de estar lendo a Bíblia, de estar, né, ali todo dia lendo um versículo. Você não tem sede? E quando você sede física? E quando você sente sede, você não tem que beber a água para saciar a tua sede? Assim tem que ser nós também, querido. Ter sede de ler a Bíblia, sede de buscar a presença do Senhor. Quinto, conhecimento. Ao ler a Bíblia todo dia, Novo e o Velho Testamento, você começa a compreender
mais a amplitude da história da salvação, do plano de Deus para a humanidade. Você consegue entender o que Deus tem para a tua vida. Você consegue começar a ter conhecimento da palavra de Deus. Aí você não é enganado fácil, né? Com as falsas doutrinas que a gente está vendo por aí. Por isso que a leitura bíblica diária, ela é importante. Porque a Bíblia vai dizer que no fim dos tempos ia ter falsos profetas. Por isso que a gente tem que ler na Bíblia. Você com a leitura diária, você lendo a Bíblia, você vai conseguir discernir o que é de Deus, o que não é. O que é da carne, o que não é. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Você vai poder discernir quando é um servo de Deus ou quando é um profeta falso. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque, infelizmente, a Bíblia fala que no fim dos tempos ia vir falsos profetas. Então, nós temos que ter muito cuidado com os falsos profetas, porque a Bíblia bem relata sobre isso. Então, você lendo a Bíblia, você vai ter conhecimento a respeito disso. Sexto, sabedoria e discernimento. Lendo a Bíblia constantemente, você vai saber discernir o bem do mal. Como eu disse no tópico anterior, você vai saber discernir quem é de Deus, quem não é, quem é falso profeta, quem não é. Você vai saber definir quem está falando a verdade, né, diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que é importante você estar lendo a Bíblia, você estar em constante oração e lendo a Bíblia, que você vai conseguir discernir o bem do mal e você vai conseguir saber amar a Deus acima de todas as coisas, porque na palavra de Deus ele nos ensina a amar ele acima de todas as coisas. Sétimo, relação com Deus. A leitura diária da Bíblia, ela vai nos permitir ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Você vai poder conhecer quem é Jesus, conhecer quem é Deus e poder ouvir Deus falar com você. Mas através da leitura bíblica e de oração. Você também tem que estar orando, não só a leitura bíblica. Porque a leitura da Bíblia, a palavra de Deus, ela é um alimento que alimenta a nossa vida. Não é assim? Na sua vida física, se você está com fome, você não vai procurar alguma coisa para comer, para alimentar a sua carne, no seu físico. Assim é a nossa vida espiritual. Nós precisamos estar alimentando ela. Ela tem que estar alimentada, louvado seja o nome do Senhor. E assim você vai ter um relacionamento com Deus. E Deus nos chama de amigo. Nós somos amigos, nós somos, né, amigo do Senhor. Então você vai ter um relacionamento. Não tem como você ter um relacionamento, né, que a Bíblia também nos chama também de filho. O filho, para ele conhecer o pai, ele tem que estar próximo ao pai. Então, assim é nós com Deus. Nós temos que se aproximar a Ele. Como que nós vamos se aproximar de Deus? Lendo a palavra, orando, buscando ao Senhor, para que nós possamos ser íntimo dEle. Então, assim nós sermos íntimo do Senhor, Ele vai se revelar a nós. E aí você... nós podemos ouvir Deus falar conosco. E Ele vai nos mostrar o caminho certo que a gente tem que seguir. Porque a Bíblia fala que tem dois caminhos. O caminho largo e o estreito. O largo, ele leva à perdição desse mundo, né? Ele leva à perdição eterna. Agora, o caminho estreito, ele leva ao céu, ele leva a Deus. Então, você lendo a palavra, você vai conseguir ter um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo com o Senhor. O oitavo e último, proteção contra o mal. Ali a Bíblia, a gente consegue ter uma proteção do mal e das influências malignas que nos cerca, né? A Bíblia vai dizer que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas ao nosso derredor estão firmes contra as astutas ciladas do inimigo, que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, né? Louvado seja o nome do Senhor. E que possamos entender que a leitura bíblica é essencial, né? Ler a Bíblia é muito importante, porque a palavra de Deus, ela nos ensina a verdade. E a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Por isso que é importante nós estamos lendo a Bíblia, conhecer mais quem. Amém.
Amém? Esse é o vídeo de hoje que o Senhor colocou no meu coração. Os outros motivos para ler a Bíblia, e louvar seja o nome do Senhor, que você possa ficar com esse vídeo, que você possa assistir, compreender que a leitura diária bíblica, ela é importante para a nossa vida, nem que seja uns minutinhos, coisa rápida. Eu sei que talvez você vai dizer, é fácil para quem não trabalha. Eu também trabalhava fora, hoje em dia eu estou em casa. Eu sei que não é fácil, mas levanta um pouquinho mais cedo, né? Pega a tua Bíblia, lê um versículozinho e ora ao Senhor, você vai ver. Depois que você começar a fazer isso, vem aqui no comentário e me conta como que não mudou, né? Vai mudar algo na tua vida. Você ler um versículo bíblico, orar ao Senhor antes de sair da sua casa, porque é muito importante, né? E depois você me conta aqui no comentário como que mudou a sua vida depois que começar a fazer isso. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, que tenha um dia abençoado. Que o Senhor abençoe a sua vida, sua família, sua casa, amém? Deixa aqui no comentário sugestões de vídeo que você queira ver aqui. Deixa aqui no comentário, dá um like aí para que, né, o YouTube entenda que o vídeo é importante, que é bom e que possa passar para outras pessoas, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui, que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus.